Bom, na aula de hoje a gente vai largar um pouquinho os triângulos, mas vai continuar na geometria, tá? A gente vai falar um pouquinho dos quadriláteros. O que era quadrilátero mesmo? Bom, quadriláteros são polígonos de 4 lados. Até o início da aula, tá, você vai ver que vai ser meio que uma revisão da aula de polígonos, porque ele vai casar com muita coisa aqui que a gente já viu. Por exemplo, os elementos de um quadrilátero ou de um polígono qualquer, né? Possui vértice, possui diagonal, possui lado, possui ângulo interno, possui ângulo externo. Até aí sem novidade pra gente, né? Então a gente não precisa ficar perdendo tempo com isso. Vamos revisar também o conceito de perímetro. O que era perímetro mesmo? A soma de todos os lados. Lembrando que a notação de perímetro é 2π. Falar de convexidade. A gente pode tratar os quadriláteros como côncavo ou convexo. Lembra que a gente já tinha falado sobre isso na parte de polígonos? Sim, né? Côncavo, o polígono côncavo seria que tivesse vértice para dentro, né? Quando tivesse um buraco, quando tivesse amassado. E convexo quando os vértices são para fora, né? Quando fosse aberto assim. Tranquilo, né? Até aqui nenhuma novidade. Continuando, vamos entrar nos ângulos. Mesma coisa, né? Ó, lembrando que de um mesmo vértice, a somatória dos ângulos interno e externo dá 180, né? Lembra disso? Tranquilo. No somatório dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, sempre dá 360 graus. Do mesmo jeito que a gente tinha decorado dos triângulos, do quadrilátero também a gente vai acabar decorando. Não vai precisar aplicar naquela fórmula de um polígono qualquer, né? Como é que era a somatória dos ângulos internos de qualquer polígono? Bom, era 180 vezes n menos 2. No caso de um quadrilátero, como tem 4 lados, o 4 vai entrar aqui. 4 menos 2, 2 vezes 180, vai dar sempre o nosso 360. Então, a gente não precisa aplicar essa fórmula aqui. E como qualquer polígono, né, o somatório dos ângulos externos dá sempre 360. Até aqui também nenhuma novidade. Agora sim, só para lembrar, né, vamos falar agora da aula em si. Tá? Vamos falar dos quadriláteros notáveis. Como assim notáveis? Bom, são quadriláteros específicos que têm algumas características próprias. Vamos falar do trapézio. O que é o trapézio? Bom, o trapézio é um quadrilátero com um par de lados paralelos. Como assim paralelos? Bom, paralelo que não se cruza. Os lados paralelos são chamados de bases, tá? No caso aqui, ó, eu tenho, ó, por que paralelo? Porque não se cruza, ó. Eu tenho a minha base maior e a minha base menor, tá? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho diagonal, tá? Ah, ele poderia ficar em pé? Poderia. Onde estaria a base? Seria sempre os lados paralelos, tá? Qual outra propriedade que agora a gente vai começar a trabalhar com eles? Bom, os ângulos colaterais, quer dizer que estão na mesma lateral, no mesmo lado aqui, eles somam 180 graus. Ó, alfa mais beta dá 180 e gama mais teta dá 180. Somando os dois 180 vai dar os nossos 360 graus de qualquer quadrilátero, tá? Então, se aqui fosse 70, aqui obrigatoriamente vai ser 110, tá? Porque tem que somar 180. Então, isso aqui nos exercícios vai ficar mesmo um pouco aparente. Nos exercícios a gente vai ver com calma. O que mais que eu tenho de propriedade aqui, ó? Eu tenho a base média. O que é a base média? Bom, base média está dizendo aqui, ó, que é um segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos, no caso, concorrentes. Quer dizer o quê? Como assim? Bom, esses são os lados não paralelos ou concorrentes, correto? Se eu pegar o ponto médio desse lado daqui e unir com o ponto médio desse lado daqui, eu vou ter minha base média. A base média nada mais é como se fosse a base no meio do caminho. É a metade da base desse com a metade desse. Então, quer dizer que eu posso até formar uma fórmula com isso. Como assim? Bom, a base média é a média das duas bases. Quer dizer o quê? Se essa base, vamos supor, mede 10 e essa mede 15, tá? Seria a metade entre as duas bases. Então, ó, 10 mais 15 dá o quê? 25. Quer dizer que essa aqui mediria metade de 25, que dá 12,5. Tá? Então, a base média sempre mede a metade, sempre mede a média das duas bases. A gente vai ver com esse x também, tá? Isso aqui é propriedade. Agora vamos classificar os trapézios. Bom, eu tenho um trapézio chamado de trapézio retângulo. Por que retângulo? Porque ele parece um retângulo, né? Se a gente perceber, a gente cortou um pedaço de um triângulo, de um retângulo. Ó, se a gente perceber, ó, tinha um retângulo aqui, tá? Por isso chama retângulo, porque provém de um retângulo. Mas, precisa lembrar disso? Não, é só perceber que é um trapézio que possui dois ângulos retos. Olha só, tá vendo? E isso é um trapézio retângulo. Sem muito enrosco, né? Ó, dois ângulos retos aqui. Tranquilo? Maravilha?
Vamos falar agora dos trapézios isósceles. O que são trapézios isósceles? São trapézios que possuem lados paralelos congruentes. O que era congruente mesmo? Iguais. Igual. Congruente tem o mesmo tamanho, né? Mesma dimensão. Então quer dizer que os lados não paralelos, né? Deixa eu botar aqui um não aqui, não. Tá? Esse lado aqui e esse lado aqui são idênticos, são iguais, tá? E os ângulos laterais também são iguais, tá? Por isso que eu até coloquei nessa cor aqui, certo? Então isso é um trapézio isósceles. Por quê? Provém de um triângulo isósceles. Lembra que o triângulo isósceles era o triângulo que possui dois lados iguais? Então, exatamente, provém de um triângulo isósceles. É como se fosse um triângulo com a ponta cortada. Do mesmo jeito lá do trapézio retângulo, que é como se fosse um retângulo com a ponta cortada, tá? Quais são as propriedades? Então a gente já falou, né? Aqui, ó. Além de somar 180, são idênticos, são iguais, tá? E as diagonais desse trapézio isósceles são congruentes, são iguais, tá? Por quê? Porque os ângulos são iguais, então, obviamente, as distâncias são as mesmas, tá? E cruzam no mesmo ponto e tudo mais, certo? Tranquilo? Então, quer dizer que as diagonais têm o mesmo valor. Quer dizer que isso aqui mede 7, aqui também vai medir 7. Nos exercícios a gente vai ver como isso vai ser interessante. Deu para entender sobre o trapézio? Então, que são trapézios, esse é o básico de qualquer trapézio, tá? A gente não se aprofundou, mas é isso que a gente pode extrair de trapézio. Por quê? Porque agora a gente vai falar do paralelogramo, tá? O que são paralelogramos? Bom, eu não desenhei, não tá muito bonito aqui, não tá muito paralelo aqui, mas vai dar para entender, tá? O que é o paralelogramo? Bom, é um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos. Como assim? Bom, o trapézio tinha um par só. O paralelogramo tem dois, ó. Esse lado é paralelo com esse, o lado AD é paralelo com o BC e o lado AB é paralelo com o CD. Deu para entender? Então, isso é um paralelogramo, certo? Qual propriedade que eu possuo no paralelogramo? Bom, vamos lá. Os ângulos aqui, ó, opostos são iguais, ó. Por quê? Porque os lados são paralelos, né? Então a inclinação vai ser a mesma. Tá vendo? Por isso que eu até botei da mesma cor pra gente ver. Isso aqui mede 30, aqui vai medir 30. E assim vai. Lembrando, calma aí, que os laterais aqui, mesma coisa do trapézio, ó. Vão somar 180. Maravilha? Tá? Então se aqui mede 30, aqui vai medir 150. Aqui vai medir 150, aqui vai medir 30. Certo? O que eu tenho aqui na diagonal? As diagonais se interceptam no ponto médio do paralelogramo, tá? Então quer dizer que se eu traçar duas diagonais, como os ângulos são idênticos, eu vou traçar bem no meio, tá? Então, fiquem tranquilos perante isso. Obviamente também, né, como são paralelos aqui, ó, o AB é igual ao DC e o BC é igual ao AD, como a gente está falando aqui. Bom, isso aqui a gente já viu, tá? Só que agora a gente está comprimindo isso tudo numa parte só com quadrilátero, para não ficar muito complicado. Vamos classificar agora os paralelogramos. Bom, eu tenho o retângulo. O retângulo é um paralelogramo? Claro que é. Por quê? Porque ele possui dois lados paralelos, dois pares de lados paralelos. Ó. AB é paralelo a DC e AD é paralelo a BC. Tá? Lembrando que as diagonais pegam no ponto médio. Mesma definição lá de trás. O que o retângulo tem de característica própria? Ele possui 4 ângulos retos. E as diagonais são iguais, tá? Diagonal igual é uma característica porque eles possuem os dois lados iguais aqui, os dois lados iguais aqui, certo? Essa é a característica do retângulo. Agora também tem o losango. O losango é o balãozinho, o balão, tá? O famoso balão, tá? É losango, não é losangulo, certo? Qual é a característica do losango? Lembrando que o losango é um paralelogramo. Por quê? Porque ele possui dois pares de lados paralelos, certo? O AD é paralelo a BC e o AB é paralelo a DC, certo? Só que o losango ele possui 4 lados congruentes. O que é 4 lados congruentes? Congruente é igual, né? Então quer dizer que AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a DA, ou AD, tanto faz, certo? São congruentes, são iguais, mesmo tamanho, tá? Qual a outra propriedade
do losango, as diagonais são perpendiculares entre si, tá? Ó, diagonal perpendicular, quer dizer que forma 90 graus aqui, ó, 90 graus, bonitinho, certo? E também são bissetrizes dos seus ângulos, tá? Quer dizer que eu divido o ângulo do vértice em duas partes iguais, tá? Tranquilo? As propriedades do paralelogramo sempre se conservam, né? Os ângulos opostos são iguais, só que no caso do losango, as diagonais são bissetrizes. E por fim eu tenho o quadrado. Ah, ué, mas o quadrado é paralelogramo? É, ué, porque é um quadrilátero de lados, de dois pares de lados paralelos entre si, certo? Sim, só que o quadrado também é um losango. Por que ele também é um losango? Porque ele possui quatro lados congruentes. E ele também é um retângulo. Por que ele também é um retângulo? Porque ele possui quatro ângulos retos. Então, quer dizer, o quadrado é a união dos dois, né? A união do losango com o retângulo. Porque ele possui quatro lados iguais e quatro ângulos retos. Então, é como se fosse a fusão dos dois. É como se eu pegasse o meu balãozinho, o meu losango, e deixasse ele retinho, com os ângulos retos entre eles. Daí ficaria o quadrado. Correto? Então, essa aqui é a definição da aula de hoje, tá? Depois a gente vai tratar com exercícios, a gente vai botar valores, você vai ver que vai ser bem tranquilo. Então, pega essa revisão de polígonos, aplica aqui, bom, eu acho que esses quadrados são bem tranquilos pra gente, né?